Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Irmãos, devido ao tempo eu estou um pouco rouco, mas eu peço aos irmãos que relevem. A verdade é como um candeeiro. Numa noite de densa escuridão, a sua luz, a luz que se é emitida, põe às claras tudo o que está no oculto e expõe a mentira que se passa por verdade. Vamos à reflexão. Depois falaremos de um canal que vem trazendo vídeos inverídicos, creio que para se obter visualização, falando de certas celebridades, relacionando-as à nossa fé e à nossa igreja que servimos ao nosso Deus. Mas nesse vídeo, Satanás cairá por terra, porque a obra de Deus, ela não precisa que ninguém a promova. A congregação cristã, ela não precisa que ninguém faça comercial dela. Em sua simplicidade, somos abençoados e com a graça de Deus, que é o seu santo evangelho, ela vai crescendo a cada dia. E também é verdade que se perde ao longo do tempo alguns dos adeptos. Porém, há muitos destes que se perderam pelo caminho, são como ventos levados a todas as direções. Muitos deles não têm parada, muito menos comunhão com os irmãos. Alguns são até indignos, não merecem o perdão por não se arrependerem e se tornarem perseguidores dessa obra na terra. São sementes do maligno, não conseguem sentir o amor e tudo o que fazem é plantar contenda. Por que eles não merecem o perdão? Justamente por isso, irmãos, porque eles não querem se arrepender, não querem voltar atrás. Como sempre eu friso aqui no meu canal, a estes devemos combater pela espada que é a palavra de Deus, ok? Eu refiro-me, faço questão de frisar a estes que não se arrependem. Por exemplo, o que foi cooperador de jovens e menores, mas que não tinha a essência de Cristo, nos ataca dia e noite. Ele blasfemou há poucos dias contra o Espírito Santo. O outro é aquele que no início das lives ele fala toda a sua grade curricular, só falta falar CPF e RG. É um narcisista, um egocêntrico, para mostrar que é alguma coisa, acreditando que talvez, falando assim, isso vai lhe render mais visualização, ou se mostrar que é sábio. Temos também aquele que vive na sombra dos já citados, e tudo o que ele fala é o adjetivo. É triste, irmão, é triste isso, é triste aquilo. Não sabe que ele próprio se torna triste por não ter individualidade própria, ou por não ter individualidade para criar algo. E só para não esquecermos, temos também o caminhante de Damasco. Ele vive como um andarilho, não chega a lugar nenhum. São ervas daninhas que cresceram em volta da congregação cristã. São como sementes danosas. Não consegue ir mais adiante porque não tem o Espírito de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu a um encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Irmãos, todos nós sabemos e entendemos o trabalho que é de evangelização. E glorificamos a Deus quando prosperamos em nossas missões. Deus
não é a favor de uma fé cega, ignorante ou mal intencionada. Ao criar o homem, dotou-o com a razão. Deus desejava que o relacionamento do homem para com ele fosse totalmente inteligente. Portanto, no culto que prestamos ao Senhor, deve haver o equilíbrio frente à fé e à razão, para que o mesmo seja aceitável ao Senhor. Irmãos, os judeus de Bereia, eles celebraram de bom grado, ou melhor, eles receberam de bom grado a visita de Paulo e Silas na sua sinagoga. Concederam-lhes a oportunidade para que falassem de sua fé em Jesus como o Messias prometido. Porém, inteligentemente, eles tiveram o cuidado de passá-los pelo crivo da verdade, examinando tudo o que ensinavam à luz da palavra de Deus, as Escrituras, para ver se esta lhes dava sustentação naquilo em que eles ouviam de Paulo. Infelizmente, hoje, muitos se deixam levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de pregador, qualquer notícia que aparece na internet, eles não consultam, eles já acreditam de imediato ou aceitam. Há alguns dias atrás, apareceu aqui no YouTube um vídeo em que dizia que o Papa Leão XI, se eu tiver errado quanto ao nome, os irmãos me corrigem aqui embaixo, ok? Do Leão XI. Tecia vários elogios à congregação, e isso foi motivo para alguns críticos, como o Isaías de Francisco Morato mesmo, fazer um vídeo comentando, mas isso não procedia, irmãos, ainda que o intuito do vídeo era favorecer a congregação cristã. Porém, os relatos nele contidos não condiziam com a verdade, e nós que servimos a Deus, servos de Deus na congregação cristã, não poderíamos de maneira alguma aceitar que uma mentira viesse a nos favorecer ou que viesse a, inflamar o ego de alguns irmãos. Agimos pelo Espírito e não pela carne. Não obstante, nos aparece agora esse vídeo aqui, cujo somente a capa, como eu estou expondo aqui, nós veremos. Não colocarei vídeo, ok? Que traz um testemunho falso sobre a apresentadora Silvia Abravanel e que relata uma tristeza no seu ser, uma certa depressão, a qual a fez visitar um templo da congregação cristã na Lapa, e descreve até com uma certa riqueza de detalhe sobre o templo e sobre o estado próprio da apresentadora ao ter ido ali, ao ter chego lá, a sua permanência, e até fala de um hino cantado do qual exporia sua trajetória de vida. Mas, como a mentira ela não prospera e Deus não permite que sua obra venha a ser vilipendiada, o narrador ele se atropelou em suas próprias mentiras ao falar da oração que nunca é coletiva. Um irmão ora, apenas uma pessoa ora, pode ser homem, pode ser mulher. E as letras do hino, na verdade, ele fala de outras letras, que não condiz com nenhum hino da congregação, e principalmente o hino 304 ao qual ele se referia, que não diz: ao Salvador me achego, e sim, quando o hino fala, os hinos sempre são acompanhados pela orquestra, exceto quando o irmão que está presidindo o culto, ele pede para que a orquestra pare e os irmãos cantem somente a voz ou das irmãs ou dos irmãos. É muito difícil, irmãos, identificar também uma família devido ao uso do véu quando se parte das irmãs, porque todas estão sentadas e usando o véu, como ela poderia também identificar um homem, inclusive com as mãos calejadas, como o vídeo sugere. E dependendo do lugar do assento, passam 2 fileiras posterior ao das irmãs. Então, irmão, não há como identificar um irmão pelas suas mãos. E esse vídeo, ele não é verdadeiro,
ele é enganoso, ainda que ele venha a dizer sobre algumas coisas da verdade sobre a congregação cristã, sobre ainda o relato da Patrícia Abravanel, nada sabemos se ela realmente foi um dia na congregação, mas temos a certeza, quase certeza que não. Sempre as portas da congregação estão abertas para todos, sejam celebridade ou não. Lembrando que dentro da congregação a única estrela é Jesus Cristo. E todos nós estamos sob a sua luz, irmãos. Então, o que eu queria dizer a respeito desse vídeo é isso, é que não procede nada do que esse vídeo vem falando em relação à apresentadora Patrícia Abravanel, ok? E não tem como você identificar uma família inteira, porque todas as irmãs estão usando véus, então fica muito difícil, se misturam as irmãs entre as outras, uma senta, às vezes dá para até a irmã sentar com a outra, mas na maioria das vezes uma senta mais à frente, outra senta mais atrás. No tocante também aos irmãos, é muito difícil eu estar aqui e identificar se a irmã tem as mãos calejadas ou não. No caso, a irmã olhando para os bancos dos irmãos e ver que o irmão tem as suas mãos calejadas e tal. Então, por isso, irmãos, por essas pequenas coisas, já dá para os irmãos entender e ver que o vídeo, ele é enganoso, ele é faltoso, ok? E não procede. Irmãos, eu não vou, como eu disse, eu não vou ficar me alongando, ok? Já temos aqui todos os relatos aí do vídeo, tá? Então, eu mostrei para os irmãos ponto a ponto. Espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo. Conto com o like dos irmãos, ok? Para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, tá? E não esqueçam de se inscrever no canal se os irmãos não forem inscritos ainda, se entrou aqui pela primeira vez. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui e que a paz de Deus esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares. Peço perdão de alguns barulhos, como moto ou carro que passa aí fora. O meu pequeno estúdio aqui, ele não é acústico, então vaza muito áudio, ok? Quando não, é algum familiar meu que passa aí próximo da porta. Então, eu peço a vocês que relevem nessa parte. Um abraço e que a paz de Deus esteja não só na sua vida, como na vida de todos os teus familiares. Até o próximo vídeo.